3, 2, 1. Mais um vídeo, Blocker de Moda. Segundo capítulo, e vamos falar de desfiles. Por que o que a gente vê na passarela hoje em dia não faz sentido na rua? Então, eu acho que para a gente entender, a gente tem que voltar lá para trás, para o início dos desfiles. Os primeiros desfiles, como a gente entende, da era moderna, é mais ou menos nos anos 50, logo depois da guerra, onde uma indústria estava se reconstruindo na Europa, porque a moda, os desfiles de moda iniciam e são muito mais fortes na Europa do que em outros lugares do mundo. Isso ainda é verdade. Então, as chambres de moda, câmeras de moda, quer dizer, organizações de moda de Paris, certamente, e da Itália, impulsionados pela indústria, tanto do tecido como das confecções que estavam começando. Por quê? Porque moda até então era uma coisa elitizada, era uma coisa que só quem era da elite, que comprava alta costura, que tinha roupas feitas sob medida, que carregavam moda. O resto copiava a moda das classes altas, com moldes e costurando. Compravam o tecido e às vezes imitavam os estilos, senão era roupa basic mesmo, sabe? Então, aí começaram os desfiles nos anos 50. A passarela, então, tinha que conversar com quem? Com o cliente e com alguns dos poucos compradores das primeiras lojas de departamento, tanto europeias quanto as americanas, que estavam ficando muito fortes já na época. Então, a modelo na passarela de prêt-à-porter, dos primeiros prêt-à-porters, que ainda era uma coisa elitizada, ela tinha que espelhar quem era a cliente. Ela andava com uma atitude um pouco snob, um pouco séria, em cima da passarela, mas às vezes ainda saía com um sorriso, alguma coisa assim, e mostrava uma roupa que era para uma classe de elite. Aí veio os anos 60, com a roupa mais curta, o Saint Laurent, que também criou um dos prêt-à-porters mais importantes, com a linha, como que chamava? Acho que é Saint Laurent, Rive Gauche, Rive Gauche. E também todo o movimento, bom, isso daí foi o primeiro, então anos 60, na Inglaterra tinha Carnaby Street, as roupas eram curtas, mas isso daqui não se traduziu imediatamente para a passarela, tá? Isso foi uma reação da moda ao status quo, que era um status quo de super conservador, super clássico, de um pessoal que tinha saído da guerra. Logo depois da guerra, teve o que aconteceu, o Baby Boom. Então, nos anos 60 e 70, o Baby Boom começou a consumir a moda e se rebelir contra o establishment. E também, como eu expliquei no último vídeo, veio a pílula e essas coisas, então, e a guerra do Vietnã. Então, teve todo aquele... o que a gente viu na moda unissex, as calças boca de elefante, as mini saias, isso. Mas isso não passou à passarela. Hoje a gente está falando da passarela. O que aconteceu? Aconteceu que a passarela, daquele jeito que estava, todo sério, todo certinho, não fazia mais sentido para a sociedade do momento, e especialmente para a imprensa, porque vocês têm que imaginar que naquela época toda a informação de moda era controlada pela imprensa e os compradores que mostravam as vitrines e o que era a seleção, a curadoria da moda que eles colocavam nas lojas. Então, como que você confeccionista, roubar a atenção dessa imprensa, fazendo um show, um desfile que fosse mais show? E foi aí que lá pelo fim dos anos 70, anos 80, entraram modelos como a Dalma, a Betty Lago, quem mais que tinha? Bom, todas essas... a Patty Vreeland. Patty Vreeland.
É esse o nome dela. Ai, meu Deus! Lógico, quando eu faço vídeo eu esqueço o nome. Se eu errei o nome, eu vou corrigir aqui embaixo. Mas, anyways, e toda essa gente que tinha muita personalidade, que subia na passarela, que fazia um show, que fazia voar as echarpes, elas tinham que ter muita personalidade. E isso chamou muita atenção, as passarelas. Esse foi um momento que também surgiu o Mugler, o Montana, os ombros grandes. E o Armani logo atrás. Os ombros grandes eram uma vontade do Mugler e do Montana própria. Eles gostavam dessa estética. Eles achavam essa coisa dramática tinha muito com o que eles queriam mostrar naquele momento. Ao invés, o Armani já respondeu à necessidade da mulher que estava conseguindo chegar a níveis mais altos no escritório a encontrar uma roupa para o trabalho que não fosse totalmente masculina. Ele pegou o terno masculino, desestruturou, colocou tecidos mais femininos e criou uma roupa para a mulher. Tanto que é uma roupa que envelheceu menos rápido do que o Mugler e o Montana, que teve os seus 10, 15 anos de top e depois acabou. Em vez do Armani, ainda tem gente que consome aquela moda de um terno de calça ou de saia ou de vestido mais desestruturado que dá para uma mulher business usar. Então, isso daí foi levado às passarelas. Aí, nos anos 80, entram os japoneses. E os japoneses trazem toda uma cultura diferente à passarela. Os primeiros desfiles onde as mulheres começaram a desfilar sérias foram os desfiles da Comme des Garçons, uma japonesa que hoje, nesse ano, está sendo homenageada no Met de Nova York. É a segunda vez só que que é o Met, faz uma retrospectiva de um designer vivo. Então, ela é muito importante. O que ela queria fazer? Ela queria fazer moda que não existia. E a minha mãe me contou, eu liguei para ela antes de fazer esse vídeo para perguntar algumas dúvidas que eu tinha para discutir o tema, e ela falou, foi o primeiro desfile que eu vi uma pessoa saindo na passarela, essas modelos sérias, e parecia que ela tinha passado por uma bomba atômica. Então era um schism, né? Um corte do passado a uma novidade. Mas eles viviam paralelos, então você pensa que é anos 80, anos 90, eles vivem paralelo ao Armani, e vivem paralelo a um Versace, que traz o ultra sexy, que traz as supermodels, ascendem elas a um status de it girl, né? A um status de mulher pensante, que antes a modelo não conversava, era que eles chamam um cabide, como às vezes ainda é hoje. Então, essa época foi uma época gloriosa para as modelos, porque elas realmente eram exuberantes e podiam mostrar a personalidade delas na passarela. Isso foi aqueles anos 80, 90. E daí lá pelos anos 2000 que começou a ficar tudo sério outra vez. Acho que foi um pouco uma reação a toda essa exuberância. E para voltar a mostrar o produto, e você não queria mais, se a modelo desfila sem expressão, você não olha mais para a modelo, você olha para o produto, olha para a roupa. Então foi uma volta à importância do produto e não mais à personalidade. Porque também foi nos anos 90 que as companhias de moda começaram a ser compradas pelas holdings, como a LVMH, o que era o PPR, que hoje em dia é a Kering, a Richemont, e o grupo Gucci, e o grupo Prada, que é menorzinho. Mas, então, quando as marcas de moda começaram a ser compradas por grupos, foi a primeira vez que a marca de moda teve que responder ao lucro. Eles têm que fazer lucro, porque senão eles não sobrevivem dentro daquele grupo. Muda o design, muda todo mundo que trabalha lá. Então, tem outra prioridade. A prioridade não é mais a moda em si. Por exemplo, eu acho que o Saint Laurent, se ele não pudesse fazer as roupas que ele fez, ele morria como um artista, que você não pode escrever, não pode pintar, não pode ser um escultor. Ele perde a alma. Ao invés, as companhias de moda hoje são mais uma companhia. O designer tem que responder às instruções do grupo que pede um lucro. Então,
de novo, a gente teve uma mudança na passarela, daquela coisa elitizada, aquele show para a imprensa, a quebra com os japoneses que viram uma coisa super séria, a de novo ter que chamar a atenção do público e da imprensa e das novas personalidades digitais com aqui atrás toda essa indústria que gasta milhões em publicidade, em desfiles, em lojas nas ruas de aluguéis mais caros, sentindo a pressão do fast fashion. Então, fast fashion oferecendo um produto quase idêntico à passarela. E essas prêt-à-porter, porque eu estou sempre falando do prêt-à-porter. Prêt-à-porter é a roupa que você encontra pronta na loja para comprar. Não é mais uma roupa sob medida. Então, toda essa história é dentro do prêt-à-porter. Espero que eu esteja explicando direito. Qualquer dúvida, lembrem, deixem nos comentários aqui no YouTube ou no blog que eu vou responder. Então, aí você tem que, de novo, criar uma personalidade e uma identidade para aquela marca. Então, cada marca encontra o seu jeito de desfilar. Os grandes exemplos são o Alexander McQueen, que teve uma retrospectiva que foi uma das retrospectivas de maior sucesso mundial, porque realmente eu vi alguns dos shows dele, do original, do Alexander, mesmo Alexander McQueen, e eram de uma genialidade que eu acho que eu nunca vi em outros lugares. E eu vi o Romeo Gilli. O Romeo Gilli me fez chorar quando passaram modelos que tinham super sérias, devagar, elas tinham que andar super devagar, porque penduradas nas roupas tinham pedaço desse tamanho de cristal de Murano. Quando elas andavam, faziam uma musiquinha plim, plim, com uma cor. Era uma coisa, e não, acho que nem tinha música o desfile, mas eu sei que eu chorei de tão emocionante, tão lindo que foi aquilo. Mas aquilo, você sentia a alma do designer atrás. O Galliano para Dior, ele tomou conta daquela marca. Tem muita gente que lembra da Dior como Galliano, muita gente, quando eu converso ainda hoje quem são realmente criadores, porque tem sempre essa discussão no pessoal da moda se ainda existem criadores, e é justamente por isso, porque eles têm que responder, hoje em dia os designers de uma marca têm que responder ao administrativo. Então, logicamente que a parte de criação diminui. E isso aconteceu há uns 2, 3 anos atrás, foi o auge disso. E daí os administradores repararam que não funciona você colocar rédeas num criador. Precisa mais ou menos conduzir, mas não rédeas. E essa é uma diferença que todo mundo está aprendendo a trabalhar hoje em dia. Então, se você vê algo na passarela que é absolutamente impossível de usar, quase sempre essas peças não vão para a loja. Por exemplo, no caso do McQueen, não iam para a loja. Tinha uma coleção paralela comercial, que é o que ia à loja. Mas no caso da Prada, que também às vezes é totalmente louco, parece louco, é mais uma coisa de styling. Quer dizer, eles misturam um casaco com uma camisa, com uma saia, com um sapato, com uma meia, que não faz sentido para quase ninguém, fora o pessoal que realmente trabalha em moda e gosta de se fantasiar de moda, eu chamo fantasia de moda, se vestir daquele jeito. Se você quebra os pedaços, tira só o casaco e põe com jeans e uma camiseta, fica super legal. Tá? Aí você vê quem são as pessoas tipo stylist que usa esse nível, ou blogueira que sabe misturar uma coisa super básica com um casaco mil. E então o que você vê na passarela que é ultra louco, ou é uma vontade de uma marca de estabelecer a sua imagem para a imprensa digital e o consumidor, ou é uma brincadeira de styling para poder chamar a atenção da imprensa, para você ter mais publicidade, né? Porque aparece mais nos editoriais, aparece mais nas críticas e tudo. Então, essa é uma segunda opção do que você, quando você vê coisas que não fazem nenhum sentido, ou às vezes simplesmente não é do teu gosto. Né? Mas, por exemplo, de novo, o desfile da Gucci de Cruise. Tinha algumas peças que realmente eram muito difíceis de você encontrar na rua. Mas as pessoas
quebram, tiram uma camiseta, tiram os sweatshirts, né? Tiram o casaco, tiram o sapato. Por exemplo, da Gucci eu comprei um mocassim, porque o mocassim, não aquele todo com pele, chinelo. Eu comprei um mocassim porque tem um pé deslumbrante. E uma amiga minha que eu tenho que se veste muito bem, mas é muito mais clássica que eu, também comprou o mesmo mocassim. Então você vê quando alguém sabe desenhar uma roupa, mas às vezes exagera para criar uma imagem, porque eu realmente acho que o Alessandro Michele, que é o estilista, o designer da Gucci, ele é assim, ele se veste assim. Mas ele exagera na passarela, que daí é uma questão de styling e uma questão de exageração para você conseguir mais atenção à sua marca e para criar uma identidade. E a Gucci, no momento, é o exemplo de sucesso no branding de uma marca. 15 minutos passaram de novo, espero que deu para entender. Onde ficaram as dúvidas, coloquem aqui e eu respondo. Obrigada, esse é o segundo Blocker de Moda e vamos continuando. E também deixem os assuntos que vocês gostariam que eu falasse nesses vídeos, essa série de vídeo Blocker de Moda, que é Moda para Leigos. E se vocês estiverem aqui no YouTube, por favor, assinem o canal. Obrigada!